O livro da confiança, Padre Thomas de Saint Laurent, capítulo 3. A confiança em Deus e as necessidades temporais. Seção 1. Deus provê as nossas necessidades temporais. A confiança, já o dissemos, é uma esperança heróica. Não difere da esperança comum a todos os fiéis, senão pelo seu grau de perfeição. Ela é, pois, exercida sobre os mesmos objetos que aquela virtude, mas por meio de atos mais intensos e vibrantes. Com a esperança ordinária, a confiança espera do Pai Celeste todos os socorros que são necessários para se viver santamente aqui na terra e merecer a bem-aventurança do paraíso. Ela espera, primeiramente, os bens temporais na medida em que estes nos podem conduzir ao fim último. Nada mais lógico, não podemos ir à conquista do céu à maneira dos puros espíritos. Somos compostos de corpo e de alma. Este corpo que o Criador formou pelas suas mãos adoráveis é o companheiro inseparável de nossa existência terrestre e o será ainda da nossa sorte eterna depois da ressurreição geral. Não podemos prescindir da sua assistência na luta pela conquista da vida bem-aventurada. Ora, para se sustentar, para cumprir plenamente a sua tarefa, o corpo tem múltiplas exigências. Essas exigências é preciso que a providência as satisfaça, e ela o faz magnificamente. Deus se encarrega de prover as nossas necessidades e cuida delas generosamente. Segue-nos com olhar vigilante e não nos deixa na indigência. Em meio às dificuldades materiais, mesmo angustiantes, não nos devemos perturbar. Com plena certeza, esperemos das mãos divinas o que é preciso para o sustento da nossa vida. Eu vos digo, declara o Salvador, não penseis com angústia em como encontrar os alimentos para sustentar-vos e as roupas para vestir-vos. Não vale a vida mais que o alimento e o corpo mais que a vestimenta? Vede os pássaros do céu, não semeiam, não colhem, não juntam nada nos granéis, e o Pai Celeste os sustenta. Não valereis vós muito mais do que eles? Quanto às roupas, por que afligir-vos? Vede como crescem os lírios do campo, não trabalham, não fiam, no entanto, asseguro-vos, nem Salomão, com toda a sua pompa, jamais se vestiu como eles. Se Deus veste assim, com magnificência, a pobre planta dos campos, que hoje floresce e amanhã será jogada ao fogo, com que cuidado não vos há ele de cobrir, homens de pouca fé? Não vos inquieteis, pois, não penseis, que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Não imiteis os pagãos que com isso se preocupam. Vosso Pai sabe e conhece as vossas necessidades. Procurai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Não basta passar os olhos de relance sobre esse discurso de nosso Senhor. Importa que nele fixemos longamente a atenção para procurarmos a sua significação profunda e nos penetrarmos bem da sua doutrina. Seção 2. Ele o faz segundo a situação de cada um. Deveremos tomar essas palavras ao pé da letra e compreendê-las no seu sentido mais restrito? Dar-nos-á Deus somente o estrito necessário, um pedaço de pão seco, o copo d'água, a nesga de tecido de que a nossa miséria precisa urgentemente? Não, o Pai Celeste não trata os seus filhos com avarenta parcimônia. Pensar bem seria blasfemar contra a divina bondade, seria, se assim posso dizer, desconhecer os seus hábitos. No exercício da sua providência, como na sua obra criadora, Deus usa com efeito de grande prodigalidade. Quando lança os mundos através dos espaços, tira do nada milhares de astros na Via Láctea, essa plaga imensa das noites luminosas. Cada grão de areia não é o mundo? Quando alimenta os pássaros, convida-os à mesa opulentíssima da natureza, oferece-lhes o trigo, que enche as espigas, os grãos de todas as espécies que nas plantas amadurecem, os frutos que o
outono doura nos bosques, as sementes que o lavrador deita nos sulcos da charrua. Que lista variada ao infinito para a alimentação desses humildes bichinhos. Quando cria os vegetais, com que graça enfeita suas flores, lavra-lhes a corola como se fossem joias preciosas, em seus cálices lança deliciosos perfumes, tece-lhes as pétalas de uma seda tão brilhante e delicada que os artifícios da indústria nunca lhes igualarão a beleza. E então, tratando-se do homem, a sua obra-prima e o irmão adotivo do seu Verbo encarnado, não haveria Deus de se mostrar de generosidade ainda maior? Consideremos, pois, como verdade indiscutível que a providência provê largamente as necessidades temporais do homem. Sem dúvida, haverá sempre na terra ricos e pobres, enquanto os vivem na abundância, outros devem trabalhar e observar uma sábia economia. O Pai Celeste, porém, fornece a todos meios de viver com certo bem-estar, segundo a condição em que os colocou. Voltemos à comparação que Jesus emprega. Deus vestiu o lírio esplendidamente, mas essa veste branca e perfumada era reclamada pela natureza do lírio. Mais modestamente foi trajada a violeta. Deus deu-lhe, porém, o que convinha à sua natureza particular, e essas duas flores desabrocham docemente ao sol, sem que nada lhes falte. Assim Deus faz com os homens, colocou a uns nas classes mais altas da sociedade, pois outros em condições menos brilhantes. A uns e a outros dá, no entanto, o necessário para dignamente manterem a sua posição. Levantam-se aí uma objeção a respeito da instabilidade das condições sociais. Na crise presente, não será mais fácil decair do que elevar-se ou mesmo manter-se no mesmo nível social? Sem dúvida, mas a providência proporciona exatamente o auxílio às necessidades de cada um. Para os grandes males, manda os grandes remédios. O que as catástrofes econômicas nos tiram, podemos readquirir com a nossa indústria ou trabalho. Nos casos muito raros em que a atividade própria se vê de todo reduzida à impossibilidade, temos então o direito de esperar de Deus uma intervenção excepcional. Geralmente, pelo menos assim penso eu, Deus não faz decaídos. Ele quer, pelo contrário, que nos desenvolvamos, que subamos, que cresçamos com prudência. Se às vezes permite uma decadência de nível social, não a quer senão por uma vontade posterior à ação do nosso livre-arbítrio. O mais frequente é por vir tal decadência de faltas nossas, pessoais ou hereditárias. É comumente consequência natural da preguiça, da prodigalidade, de paixões várias. E ainda assim pode o homem, mesmo decaído, levantar-se e, com auxílio da providência, reconquistar pelos seus esforços a situação perdida. Seção 3. Não nos devemos inquietar com o futuro. Deus provê as nossas necessidades. Não vos inquieteis, diz o Senhor. Qual será o sentido exato desse conselho? Deveremos, para obedecer à direção do Mestre, negligenciar completamente os negócios temporais? Não duvidamos de que a graça peça, às vezes, a certas almas, o sacrifício de uma pobreza estrita e de um total abandono à providência. É notável, entretanto, a raridade dessas vocações. Os outros, comunidades religiosas ou indivíduos, possuem bens, devem geri-los prudentemente. O Espírito Santo louva a mulher forte, que soube governar bem a sua casa. Ele nola mostra no livro dos Provérbios, acordando bem cedo para distribuir aos criados a tarefa cotidiana e trabalhando também com as próprias mãos. Nada escapa à sua vigilância. Os seus nada têm a temer. Acharão todos, graças à sua previdência, o necessário, o agradável e até certo luxo moderado. Seus filhos a proclamam bem-aventurada e seu marido exalta-lhe as virtudes. A verdade não teria louvado tão calorosamente essa mulher se ela não houvesse cumprido o seu dever. Cumpre, pois, não se afligir, ocupando-se, embora razoavelmente, de seus afazeres, não se deixar dominar pela angústia de sombrias perspectivas de futuro e contar, sem hesitações, com o socorro da providência. Nada de ilusões. Uma confiança assim pede grande força de alma. Temos que evitar um duplo escolho,
a falta e a demasia. Aquele que por negligência se desinteressa de suas obrigações e de seus negócios não pode, sem tentar a Deus, esperar um auxílio excepcional. Aquele que dá às preocupações materiais o primeiro lugar das suas cogitações, aquele que conta mais consigo do que com Deus, engana-se ainda mais crassamente, rouba assim ao Altíssimo o lugar que lhe compete em nossa vida. In medio stat virtus. Entre esses extremos encontra-se o dever. Se nós nos tivermos ocupado prudentemente de nossos interesses, a aflição pelo futuro importará desconhecimento e menosprezo do poder e da bondade de Deus. Nos longos anos que São Paulo, o eremita, viveu no deserto, trazia-lhe um corvo cada dia meio pão. Ora, aconteceu que Santo Antão viesse visitar o ilustre solitário. Conversaram longamente os dois santos, esquecidos em suas piedosas meditações da necessidade do alimento. Pensava neles, porém, a providência. O corvo veio, como de costume, trazendo, porém, desta vez, um pão inteiro. Pai Celeste criou todo o universo com uma só palavra. Poderia ser-lhe difícil socorrer seus filhos na hora da necessidade? São Camilo de Leles havia se endividado para tratar dos doentes pobres. Os religiosos se alarmavam. Para que duvidar da providência? Tranquilizava-os o santo. Será difícil a Nosso Senhor dar-nos um pouco desses bens de que acumulou os judeus e os turcos, inimigos uns e outros da nossa fé? A confiança de Camilo não foi iludida. Um mês depois, um dos seus protetores legava-lhe, ao morrer, soma admirável. Afligir-se com o futuro é desconfiança que ofende a Deus e provoca a sua cólera. Quando os hebreus, fugindo do Egito, se viram perdidos nas areias do deserto, esqueceram-se dos milagres que Jeová havia feito em seu favor. Tiveram medo, murmuravam: Deus nos poderá sustentar no deserto? Poderá dar pão ao seu povo? Essas palavras irritaram o Senhor. Contra eles lançou fogo do céu. Sua cólera caiu sobre Israel, porque não tinham tido fé em Deus e não tinham confiado no seu socorro. Nada de aflições inúteis. O Pai vela por nós. Seção 4. Procurar sempre em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Procurai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado de acréscimo. Foi assim que o Salvador concluiu o discurso sobre a providência, conclusão consoladora que encerra uma promessa condicional. De nós depende o sermos por ela beneficiados. O Senhor se ocupará tanto mais dos nossos interesses, quanto nós com os dele nos preocuparmos. Convém parar para meditar as palavras do Mestre. Uma questão logo se nos depara: onde se acha esse reino de Deus que devemos procurar antes de tudo mais? Dentro de vós, responde o Evangelho. Reginam Dei intra vos est. Procurar o reino de Deus é, pois, levantar-lhe um trono em nossa alma, é submetermos-nos inteiramente ao seu domínio soberano. Conservemos todas as nossas faculdades sob o cetro misericordioso do Altíssimo. Lembre-se a nossa inteligência da sua constante presença. Conforme-se a nossa vontade em tudo com a sua vontade adorável. Voe o nosso coração para ele com frequência, em atos de caridade ardente e sincera. Teremos então praticado essa justiça que na linguagem da Escritura significa a perfeição da vida interior. Teremos seguido então à risca o conselho do Mestre. Teremos procurado o reino de Deus e o resto vos será dado de acréscimo. Há aí uma espécie de contrato bilateral. Do nosso lado, trabalhamos para a glória do Pai Celeste. Do seu lado, o Pai se compromete a prover as nossas necessidades. Lançai, pois, todas as vossas preocupações no coração divino. Cumprir o contrato que ele vos propõe. Ele cumprirá a palavra dada, velará sobre vós
e vos sustentará. Pense em mim, diz o Salvador a Santa Catarina de Siena, e eu pensarei em ti. E séculos mais tarde, no mosteiro de Parai, prometia a Santa Margarida, para aqueles que fossem particularmente devotos do Sagrado Coração, o êxito de suas empresas. Feliz o cristão que se conforma bem com essa máxima do Evangelho. Ele procura Deus e Deus lhe zela os interesses com a sua onipotência, que ele poderá falhar. Pratica as sólidas virtudes interiores e evita assim toda a desordem, as faltas, os vícios, que são as causas mais comuns de fracasso e das ruínas. Seção 5. Rezar pelas nossas necessidades temporais. A confiança, como acabamos de descrevê-la, não nos desobriga da prece. Nas necessidades temporais, não basta esperar os socorros de Deus, faz-se mistério ainda pedir-nos. Jesus Cristo deixou-nos no Pai Nosso o modelo perfeito da oração. Aí faz-nos Ele pedir o pão de cada dia, pane nostrum quotidianus da nobis hodie. A respeito desse dever da prece, não haverá frequente negligência nossa? Que imprudência e que loucura! Privamo-nos assim, por leviandade, da proteção de Deus, a única, soberanamente eficaz. Os capuchinhos, diz a lenda, nunca morrem de fome, porque recitam sempre piedosamente o Pai Nosso. Imitemo-los e o Altíssimo não nos deixará a míngua do necessário. Peçamos, pois, o pão cotidiano. É uma obrigação a nós imposta pela fé e pela caridade para com nós mesmos. Poderemos, porém, elevar as nossas pretensões e pedir também a riqueza? Nada a isso se opõe, contanto que essa prece se inspire em motivos sobrenaturais e fiquemos bem submissos à vontade de Deus. O Senhor não proíbe a expressão dos nossos desejos, pelo contrário, quer-nos bem filiais para com Ele. Não esperemos, no entanto, que Ele se curve às nossas fantasias. A própria bondade divina a isso se opõe. Deus sabe o que nos convém, só nos concederá os bens da terra se eles puderem servir à nossa santificação. Entreguemo-nos completamente à direção da providência e digamos a prece do sábio: nem a riqueza, nem a pobreza eu vos peço, Senhor. Dai-me somente o preciso para viver, pois receio que, acumulado de bens, me sinta tentado a dizer: quem é o Senhor? E, impelido pela indigência, me veja forçado a roubar ou a blasfemar contra o nome do meu Deus.